Olá, metalúrgicos! Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. Eu me chamo José Geraldo Ferreira e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é medida uma peça estampada. Primeiramente, a peça estampada ela não é medida de uma maneira convencional, com o uso de paquímetros, micrômetros. A peça estampada ela é medida no ambiente 3D e ela é medida através de comparação entre o desenho 3D da peça, a qual nós chamamos de matemática, e a peça física obtida na estampagem. Você pode ver aqui, ó, essa aqui seria minha peça estampada, a ferramentaria ou estamparia disponibilizou para está sendo realizada o controle dimensional dela, a metrologia. E aqui no monitor seria o desenho 3D dessa peça, ou também é muito comum a metrologia chamar de matemática. Então aqui seria a matemática da peça que vai ser realizada a medição. Essa matemática, ela é o padrão, ela é o desenho 3D padrão daquela peça que vai ser medida. A metrologia ainda, ela precisa de uma máquina de medição tridimensional e do software que vai receber e comparar esses dados. As medições elas são realizadas apalpando a peça, como está sendo mostrado aqui. Tem um operador operando uma máquina de medição e ele está apalpando, ele apalpa algumas regiões da peça. Ou pode ser ainda feito com o uso de um laser. Aqui nós temos um outro operador. Você pode ver que ele não toca a peça com a ponta. Se você perceber que existe um feixe de laser aqui que está passando na peça. E esse laser ele capta também esses pontos, esses dados e transmite para o computador, para o software que capta esses dados. Então, nós temos duas formas de medir essa peça. As duas formas com o uso de um equipamento de medição tridimensional, pode ser tanto equipamento fixo ou quanto um braço de medição portátil, que no caso é esse outro aqui que está sendo operado. Um detalhe muito interessante que esse equipamento de medição tridimensional fixo, ele pode ser operado tanto manualmente, através de um joystick, quanto ele também pode rodar um programa e executar essa medição automaticamente. Já no caso do braço de medição portátil, ele já vai depender exclusivamente de um operador estar manuseando ele na medição. Nesse caso aqui, vemos que ele está realizando a medição dessa peça com o uso do laser. Então percebam bem, a medição, vamos voltar aqui na primeira apresentação aqui. A peça estampada, ela é medida através de uma comparação. Então o metrologista, ele precisa ter o desenho 3D da peça. E com esse desenho 3D, com essa matemática carregada num software, ele vai fazer a comparação entre essa matemática, que é o padrão, com a peça que foi estampada. E ele faz isso através de apalpação. Ele pode estar tanto apalpando, usando qualquer uma das duas máquinas, quanto, no caso do braço de medição portátil, está usando o laser para executar essa medição. Só que existem algumas regras. Como é que ele faz essa medição? Ele simplesmente coloca essa peça sobre a mesa de desempenho e já começa a medir? É só já chegar e começar a palpar e tudo vai acontecendo? Não, não é assim que funciona. Uma das primeiras regras para que ele consiga executar essa medição, ele precisa conhecer os pontos de alinhamento dessa peça. Toda peça que
onde foi executada a medição, onde foi executado o controle dimensional daquela peça, o metrologista vai precisar de saber quais são os pontos de alinhamento, quais os pontos que ele vai usar para estar alinhando aquela peça. E esses pontos de alinhamento, existe o mínimo, existe um requisito mínimo que precisa ser atendido para que ele consiga alinhar esse produto, essa peça. Como já foi dito, essa peça, ela foi carregada, né, o desenho 3D, a matemática, foi carregado no ambiente gráfico ali, através de um software. E os requisitos mínimos são o seguinte, é uma regra que a gente simplesmente chama ela de regra 3-2-1. O ambiente gráfico, onde a matemática ela é carregada, a gente vê aqui esses sistemas de coordenada representado aqui, ó. Nós temos o eixo X, o Y e o Z. Em um dos sentidos, os eixos crescem positivamente e nos sentidos contrários, os eixos crescem negativamente. Essa regra 3-2-1 que eu disse anteriormente é o seguinte: para eu conseguir alinhar a peça, eu preciso definir algumas coisas para que seja possível o travamento dessa peça naquele ambiente gráfico 3D. E quais que são? Eu preciso, no mínimo, de 3 pontos que definem e amarram um plano. Então, eu vou precisar na peça de 3 pontos que definem um plano. 1, 2 e 3. Um outro detalhe ainda em relação a esses pontos, eles precisam formar um triângulo. Esses pontos no plano precisam formar um triângulo. Eu digo isso porque aconteceu um fato uma vez que nós recebemos uma peça para controlar, recebemos o desenho de produto da peça e nesse desenho de produto é onde vem definidos os pontos de alinhamento e lá constavam os 3 pontos no plano para a gente estar alinhando a peça. Só que quando nós inserimos as coordenadas para que aqueles pontos fossem criados no produto, né, no desenho 3D da peça, aqueles 3 pontos eles formavam uma reta. E dessa forma eu não consigo ter um plano balanceado, um plano travado. Então a gente precisou acionar a montadora para que eles revessem esses pontos de alinhamento e nos desse um feedback a respeito. E realmente depois, né, mudaram e enviaram para nós novamente um desenho de produto atualizado com aquela correção que precisava ser feita. E por que eu digo isso? Às vezes nem todo mundo sabe dessa fundamentação. Então, os pontos de alinhamento precisam atender esses requisitos. 3 pontos para que eu consiga amarrar um plano. Esses 3 pontos precisam formar um triângulo. Eu preciso ainda de 2 pontos para definir uma reta. Porque, pensa bem comigo, digamos que esse produto, tenta imaginar esse produto aqui nesse plano. Eu tenho os 3 pontos no plano, eu amarrei o produto aqui no plano, beleza. Mas não há de convir que esse produto, estando amarrado no plano, ele ainda tem um grau de liberdade de movimento, tanto em X quanto em Y. Caso estivéssemos falando aqui que o plano no produto fosse em Z, tá ok? Porque eu posso ter um plano de maneira que os pontos estejam no eixo X e eu posso ter um plano de maneira que esses pontos estejam no eixo Y. Mas nesse caso aqui, como exemplo, digamos que esses 3 pontos no plano estão no eixo Z, está nesse plano Z aqui, ó. Eu ainda tenho um grau de liberdade, tanto em X quanto em Y. Então, para que eu consiga travar a peça, eu ainda vou precisar de 2 pontos numa reta, 1, 2. Dessa maneira, eu travo um possível giro dessa peça. Essa peça ela não vai conseguir girar mais, ela vai estar amarrada no plano e vai estar amarrada numa reta.
Só que ainda, digamos que eu tenho 2 pontos em X, formando uma reta. Essa peça ainda ela tem um grau de liberdade no eixo Y. Ela pode estar solta em Y. Então, para finalizar, eu vou precisar de mais um ponto para o travamento final. Simplesmente um ponto na coordenada aqui em Y travaria minha peça nesse último movimento que ela teria, né? Esse grau de liberdade que ela teria e pronto, travei. Estando perfeitamente travada, obedecendo esse requisito, essa regra, aí sim, eu vou conseguir alinhar a minha peça e vou conseguir realizar o controle logo depois. Esses pontos de alinhamento, um outro detalhe, esses pontos de alinhamento num desenho de produto, ele pode vir descrito como datum. No modelo GDIT, ao invés de vir eixos X, Y, Z, podem vir datums A, B e C descrevendo os pontos de alinhamento. Mas nada muda, a regra é a mesma. Eu vou precisar, geralmente, datum A descreve o plano da peça que eu vou travar. Eu vou precisar de 3 pontos no mínimo nesse plano, nesse datum A. No datum B, eu vou precisar de 2 eixos e no datum C, o terceiro eixo, um último eixo aí. No nosso exemplo aqui, ó, no datum A, que seria um eixo Z, nós temos 3 pontos no plano. Ó. Tá vendo? Datum A, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, tudo no datum A. No furo, que é o nosso ponto número 4, eu tenho o datum B. O datum B, ele trava 2 eixos. Então, no furo, eu estou travando tanto o eixo X quanto o eixo Y. E no datum C, que é nosso quinto ponto, eu estou travando o eixo Y. Então, veja bem, se eu já tenho um Y no furo e um outro Y aqui no oblongo, eu travei a reta. Tranquilamente, aí, um alinhamento atenderia perfeitamente o requisito. Outro detalhe, vocês estão vendo que os pontos no plano, ó, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, aparentemente está no mesmo plano. Agora, quer dizer que esses pontos têm que estar sempre no mesmo plano? Não. Eu tenho um outro exemplo aqui, que meu ponto no plano, ponto de alinhamento mudou. Meu ponto 1 veio para aqui, ponto 2 veio para aqui, ponto 3. Atende perfeitamente também o alinhamento. Eu tenho um datum B nesse furo, trava 2 eixos, e eu tenho um datum C nesse furo oblongo menor aqui, também travando um eixo. Travei minha reta aqui e travei o último eixo que falta aqui no furo, porque o datum B trava 2 eixos. O outro alinhamento aí, ó, um ponto 1 aqui, um ponto 2 aqui, o ponto 3 aqui no plano. Então, eu tenho 3 pontos no plano, para estar travando o plano. Tenho meu datum B no furo, trava 2 eixos. E tenho meu datum C nesse oblongo, que trava esse eixo aqui, ó. Então, travei minha reta. Eles não precisam estar na mesma linha. Então, travei um eixo aqui nesse sentido, travei o outro eixo aqui nesse sentido, e um eixo que faltava aqui, nesse datum B. Ainda vou precisar de um outro detalhe para a medição dessa peça, que seria as tolerâncias. Procurei mostrar aqui a tolerância que está sendo aplicada para o furo oblongo. Vejam que tolerâncias para comprimento e largura são tolerâncias de dimensão. O quão esse furo pode ficar maior ou menor. Nós temos para o comprimento mais ou menos 1 milímetro, como consta aqui nessa caixa. E nós temos na largura mais ou menos 1/10. Por que na largura do oblongo a tolerância é menor? Provavelmente porque ele está alinhando a peça nesse sentido. O furo está sendo usado para alinhar, para travar a peça nesse sentido. Então a tolerância é menor.
No tocante à posição do furo, nós temos nos eixos x, y, z as tolerâncias para cada eixo. No eixo x, mais ou menos 1/10, no y, mais ou menos 1/10, e no eixo z, mais ou menos 5/10. Então, para execução da medição da peça, outra coisa que eu preciso é de tolerâncias, tanto para furos, quanto para formas, quanto para a linha de corte. A peça ela pode ser medida por apalpação. Tentei simbolizar aqui um apalpador, uma ponta esférica, e aqui o equipamento que está próximo da peça. E a representação do ponto que foi tocado aqui na peça estampada, a representação aqui na área gráfica no monitor. Toda vez que o apalpador toca aquela região depois da peça ter sido alinhada, aonde ele toca já me mostra ali uma caixa, uma caixinha de diálogo ali com todas as informações que o metrologista coloca naquela caixinha, porque ela é editável, ele pode mexer nessas configurações. Então vejam bem, a medição convencional, geralmente eu tenho cotas com tamanhos, tamanho dessa flange, né? A distância de entre centros dos furos, eu tenho cotas me mostrando essas medidas. Na medição tridimensional, por comparação, onde é comparada a peça estampada, é comparada em relação à matemática, nós tocamos a região e eu não tenho cotas. Eu tenho um balãozinho, uma caixa de diálogo com as informações que precisamos visualizar ali. E que tipo de informação é essa? Toda vez que eu toco, em relação à matemática, o software que está captando esses dados, ele vai me mostrar como está aquela região tocada, se está maior ou se está mais para cima ou se está mais para baixo em relação à matemática. Essa distância que ele encontra entre a matemática e o ponto tocado na peça física, essa distância dá-se o nome de desvio. E na caixinha aparece para nós o valor desse desvio. Todas essas medidas são em milímetros. No caso do escaneamento, já não há o toque na peça. No escaneamento é gerado uma malha poligonal. E a comparação é feita entre essa malha poligonal e a matemática, o desenho 3D da peça, que é o nosso padrão. Então, no escaneamento já não há o toque na peça. Não há o toque. Há a passada de laser, e essa passada de laser que capta esses dados e envia para o software. E ele cria essa malha STL que vai ser comparada com o desenho 3D da peça. A gente tem um exemplo aqui de um mouse que foi escaneado. E o que vocês estão vendo aqui, se fosse para mostrar graficamente como é uma malha poligonal que foi gerada. Cada partezinha dessa malha é a união de 3 pontos. Porque o laser ele capta entre 1.500 a 2.000 pontos por passada. Cada feixe, cada passada aqui, ele capta entre 1.500 a 2.000 pontos. E os 3 pontos mais próximos, ele cria um triângulo, uma superfície triangular, que gera essa malha poligonal. E o que é o fruto desse controle dimensional? O fruto é um relatório final. E nesse caso aqui, podemos dizer que o controle dimensional foi feito com a palpação ou
Através do escaneamento, ele extraiu esses pontos aqui para gerar o relatório. O relatório ele costuma ficar um pouco extenso, vai depender do controle dimensional realizado na peça. Essa página aqui mesmo, que estou mostrando, essa página é a página 5 de 14 páginas. Então, é um relatório que tem 14 páginas, essa peça aqui, ó. E no cabeçalho aqui, já está dizendo que aquela região que foi tocada ou controlada é uma região que é uma área livre. E a tolerância é mais ou menos 1 milímetro. Esse protetor do cárter que está aqui do lado, ele com certeza foi controlado com scanner. Então já não foi a palpação. E foram extraídos alguns pontos estratégicos para mostrar como está o desvio nessas regiões. Outro detalhe que a gente percebe da palpação em relação ao scanner, que você consegue visualizar graficamente como a peça está num todo. Isso por quê? Por causa das várias cores existentes aqui, ó, na peça. Essas cores dizem ou têm relação diretamente com o desvio encontrado nessas regiões. Se vocês observarem do lado aqui, ó, existe uma escala com cores. E o que está verde, todas as regiões que estão pintadas de verde, está dentro daquela tolerância que foi especificada ali, ó. Nesse caso aqui, mais ou menos 5 décimos. Aí nós temos outra faixa de cores de 5, ou corrigindo, de menos 5 décimos a menos 1 milímetro. Temos uma faixa de cores. De menos 1 a menos 1,5 temos outra faixa de cores. E para cima também não é diferente. De 5 décimos positivo a 1 milímetro temos uma faixa de cor. De 1 milímetro a 1,5 milímetro, outra faixa de cor. De 1,5 milímetro a 2, outra faixa de cor. Então, por aí, já conseguimos ter uma noção muito mais ampla da situação em que encontra-se a peça do que de uma que foi simplesmente apalpada. Apalpada a gente só tem noção dos pontos que foram tocados. Essa aqui a gente já tem uma noção muito mais ampla. Bom, gente, então é assim que é medida uma peça estampada. Ela é medida num ambiente gráfico 3D, tridimensional, e a medição ela é realizada através de comparação entre o desenho 3D e a peça física estampada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado de alguma forma aí para estar esclarecendo um pouco mais sobre como é medida uma peça estampada, O setor automotivo no geral é muito comum medição de peças estampadas com o uso de máquinas de controle tridimensional. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que têm interesse no ramo de ferramentaria. Bom, um abraço a todos, vou ficando por aqui, fui!